Olá, sou Mauro Quitico, médico, presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista e estou aqui respondendo alguns questionamentos, dúvidas, colocações que as pessoas têm deixado lá no nosso canal no YouTube, TV ABPR. Você também pode entrar lá, inscrever-se, clicar lá no sininho para receber as notificações, os vídeos e deixar um comentário, um questionamento, uma opinião, ou alguma pergunta, alguma dúvida. E, na medida do possível, dentro do nosso conhecimento, procuraremos esclarecer a todos, principalmente sobre esse tema, esse assunto que está vigente em todo o nosso planeta, que é essa pandemia do novo coronavírus. Uma questão que chegou, que é bastante importante, é qual o efeito do pânico nesse momento em que estamos vivendo, passando por essa situação. Evidentemente, o pânico em qualquer situação, ela faz aflorar daquela pessoa os seus instintos. E o ser humano, que não deixa de ser um animal, também é bom a gente também de vez em quando lembrar que nós também somos animais, né? Superiores, né? Ou pelo menos nos consideramos assim. Eu lembro que uma vez alguém me falou assim, o ser humano, ele se intitula o ser supremo da criação. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de um golfinho, de uma rosa ou de um quartzo a esse respeito. E eu fiquei pensando nisso, né? Mas, de qualquer maneira, isso já é um outro assunto. Nós temos, assim como animais, né? No momento de perigo, um de dois impulsos, ou atacar ou fugir. Bom, como nesse caso nós não podemos atacar o vírus, né? Porque o vírus é tão pequeno, tão microscópico, que nós não enxergamos, evidentemente, o pânico ele vai fazer nós fugirmos. E o momento agora não é um momento para fugir, é um momento para lidar, é um momento para enfrentar a situação de uma maneira adulta, de uma maneira madura, com a calma que nós conseguimos ter, com a tranquilidade que nós pudermos demonstrar, ou seja, sem fugir, sem entrarmos num pânico, depressão e ideias até suicidas a respeito do que está acontecendo. Nós que trabalhamos, que lidamos com vidas passadas, nós acreditamos que um momento como esse faz despertar momentos de pânico, momentos em que a pessoa, lá em outras vidas, momentos em que a pessoa não tinha uma outra opção na sua concepção, a não ser tirar a própria vida para que tudo aquilo terminasse. E nós sabemos que absolutamente não termina, porque a vida está no espírito. A casca é apenas o nosso, como um escafandro, quando nós vamos ao fundo do mar, como uma armadura que usava antigamente na época medieval, né? Então devemos fazer, e nós temos enfatizado bastante isso nas comunicações com os nossos associados, os psicoterapeutas reencarnacionistas, com os alunos, com as pessoas em geral, através dos canais de comunicação da ABPR, com todas as pessoas que podemos alcançar, é que nós procuremos agir de acordo com o nosso adulto interior, obedecendo às autoridades
E quando eu falo autoridades, não estou falando exatamente nas autoridades em outras áreas. Não estou falando em relação aos políticos, a maioria deles, pelo menos, que não tem conhecimentos médicos, de infectologia, que não sabe lidar com isso, tem outros conhecimentos. Então, quando eu falo em autoridade, eu estou falando em autoridade no assunto. E quem são as autoridades? São os membros da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias da saúde de todos os estados brasileiros e dos municípios, que, claro, não existe assim unanimidade, não existe 100% aqui na Terra. Mas, em grande parte, são pessoas que entendem do assunto, que conhecem o assunto, e, em grande parte, são pessoas que estão nessa atividade, nessa função, para fazer o bem, para nos ajudar. Então, a essas pessoas, e quando essa determinação é unânime, quando o mundo inteiro está pregando o confinamento, a evitar saídas para a rua, evitar aglomerações, evitar ir a locais desnecessariamente, porque é sério, a pandemia é séria, milhares de pessoas contaminadas, milhares de pessoas desencarnando. Aqui no Brasil não chegamos ainda ao pico. Nós temos que levar a sério isso que está acontecendo. Isso não é brincadeira. Nós não podemos usar um mecanismo de defesa do ego chamado negação. Todos nós utilizamos mecanismos de defesa do ego. Um deles é a negação. Esse é um mecanismo de defesa adolescente. Não, isso não está acontecendo. Isso não é tão grave assim. Isso sabe, às vezes ideias até paranoicas, ideias assim de perseguição, ou alguns políticos que utilizam esse momento tão grave que o Brasil, vamos falar de nós, estamos passando, num total desrespeito aos doentes, num total desrespeito aos que desencarnaram e aos seus familiares, dizendo que isso não é que não é nada, não é grave, é uma invenção da mídia, uma invenção dos laboratórios multinacionais, etc., e que é uma bobagem, que não precisa fazer tudo isso, e que não é tão sério assim. Não é, isso não é uma atitude adulta, isso é uma atitude adolescente. Entrar em pânico é uma atitude do nosso ego infantil, mas geralmente vem de situações similares de pânico, de extremo medo de outras encarnações. Então, procurarmos obedecer às autoridades, procurarmos estarmos sabendo o que está acontecendo, nos inteirarmos, termos todos os cuidados higiênicos conosco, com as pessoas que convivem na nossa casa, os cuidados com a casa, não é apenas lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. Lavar a mão é importantíssimo, com álcool gel ou com álcool acima de 70% ou 70%, é importantíssimo. Mas e as roupas? E as superfícies? E as maçanetas que nós tocamos, e os controles da televisão ou da net, etc., e os ralos dos banheiros, pegamos a nossa roupa, o tênis, a meia, o chinelo, a sandália, seja o que for, botar num saco plástico, levar direto para o tanque ou para lavar. Então ter roupa para usar apenas em casa, chinelos. Claro, vamos ser bem francos, nós estamos falando de nós, né? Provavelmente quem está
me assistindo pertence a uma classe social a qual eu também pertenço, que podemos chamar de classe média, ou classe média alta, ou classe alta. Não podemos esquecer, não devemos esquecer das milhões de pessoas que não conseguem, elas moram em vilas, casebres, em casinhas com 8, 10, 12 pessoas. Então, também nós temos os cuidados com elas, sem falar das pessoas, os moradores de rua, que nem têm casa. Então, quando eles ouvem falar, fiquem nas suas casas, eles pensam, mas eu não tenho casa. O que fazer com essas pessoas? Né? Então, nós também temos que estar atentos à realidade da vida. Então, nada de pânico, nada de atitudes infantis, nada de atitudes adolescentes, uma postura adulta, séria, madura, coerente, obediente, cumpridora das obrigações, porque vai passar. Mais alguns meses, vai passar. E quando passar, quase certamente todos nós estaremos mais evoluídos, mais maduros, mais fraternos, mais solidários, porque essas catástrofes, elas têm esse efeito colateral positivo de nos unir mais, nos tirar do egoísmo, do egocentrismo, das nossas viagens interiores ou exteriores, individuais, muito apregoadas e estimuladas pelo nosso sistema, né? Então, assim, vai passar, então procuremos passar bem, né? Cuidar, fazer tudo certinho para dar tudo certo, com o mínimo de contaminação, com o mínimo de pessoas com sintomas e com o mínimo de mortes também. Então, é assim que nós devemos lidar e daqui a um tempo nós já vamos poder dizer que passou. E aí aguardemos o futuro, o que o futuro vai nos reservar, né? Mas isso nós veremos mais adiante. Então, um abraço a todos e até mais.